Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais um vídeo de divulgação das mensagens psicografadas no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais da nossa Casa Espírita, onde conto com o auxílio direto da nossa companheira Rosângela Teles. São relatos de espíritos desencarnados que se comunicam espontaneamente. A mensagem de hoje foi psicografada no dia 13 de maio de 2021 e ela começa assim. Devia ser meio-dia. Alguns raios de sol mais teimosos venciam o ar gelado e atingiam a neve acumulada no chão. Tudo era apenas silêncio e frio. Não notara antes como o lugar era lindo, coberto por aquele imenso tapete branco. Um ou outro galho de árvore, despido completamente, insistia em manter-se erguido. Olhei para os lados e não havia mais ninguém. Fiquei algum tempo observando a paisagem e sentindo-me em paz. Lembrei-me dos últimos instantes da travessia. Meus derradeiros pensamentos foram para Suzane, a fiel companheira, minha doce mulher, mãe de meus filhos. Naqueles momentos finais, eu desejei poder estar com ela, no conforto da minha casa, no calor afetuoso do seu abraço. Tudo aquilo, pensara eu, havia sido uma insanidade. Eu já havia me dado conta de que a luta perdera o sentido. Fora corrompida pela vaidade do general, que, embora fosse de fato um grande homem, se acreditou, lamentavelmente, maior do que Deus o fizera. Mas não havia como recuar, eu também o sabia. Soldados são forjados para as batalhas. Se não houver por que lutar, a vida perde a razão, perde o sentido. É preciso um motivo para as batalhas, ainda que frágil. Eu era um bom combatente, corajoso e sensato. Conseguia manter a tranquilidade, mesmo no calor das batalhas mais árduas. E isto me salvara a vida e também a de muitos companheiros nos tantos anos de combate quase sem tréguas. Não era muito religioso. Impossível ver Deus na guerra, em meio ao sangue derramado, aos homens assassinados. Eram milhares as mães que perdiam os filhos, as mulheres que enviuvavam, as crianças órfãs. Acreditei apenas no poder da arma, da estratégia, na capacidade de homens bem treinados e motivados. A força daquele exército era a motivação, a crença de que o ideal valia todos os sacrifícios, inclusive nossas próprias vidas. Então, naqueles últimos dias em que caminhávamos de encontro à morte, sem esperança alguma, eu apenas seguia, com alguma tristeza por ter desperdiçado a vida pelo que naquelas horas parecia ser tão pouco. Chegara ao fim e havia sido em vão. A guerra estava perdida. E o ideal agora não passava de uma névoa sumindo no horizonte. Alguns homens foram ficando, vencidos, e eu apenas seguia, sem olhar para nada, para lugar algum. Fui relembrando os fatos da minha vida. Lembrei-me de muitos detalhes daqueles 38 anos. A infância, a juventude, o encontro com Suzane, o nascimento dos filhos, as incontáveis batalhas. Recordei-me de cada rosto daqueles que feri ou matei, rostos jovens em sua maioria. Não tinha me dado conta disto, não como agora, de que por trás de cada inimigo havia um ser humano como eu, como meus filhos. E como um filme projetado na tela que se abria à minha frente, fui conhecendo a história de cada um, seus amores, suas dores, seus medos. Algum tempo se passou e eu estive ali, compartilhando a vida de homens que combati nas batalhas. Os que combati pessoalmente
os que perderam suas vidas por minhas ordens. Me reconheci em cada história compartilhada, às vezes mais, outras vezes menos. Todos éramos muito parecidos. Não havia heróis ou bandidos, amigos ou inimigos. Éramos, no fim das contas, no cerne de nossas histórias, apenas semelhantes. E voltei ao mesmo lugar onde décadas antes acreditei que tudo terminaria. Encontrei muitos homens, exaustos, desesperançados, desfalecendo pelo caminho, exatamente como tantos anos antes. Os poucos que notavam a minha presença pareciam não se importar, mas havia também outras pessoas, trabalhadores espirituais, que cuidavam daqueles que ainda estavam perdidos, feridos e aflitos. Era grande o número dos que socorriam, assim como dos que necessitavam de socorro. Muitos daqueles meus companheiros de guerra ainda reviviam o mesmo pesadelo. Instintivamente, me juntei aos trabalhadores, benfeitores do plano espiritual, e comecei a ajudá-los. E tão logo senti-me parte daquele novo exército de cooperadores. Trabalhei incansavelmente durante dias, meses, até que não houvesse mais nenhum infeliz. Todos os homens haviam sido socorridos. Lamentavelmente, algum tempo depois, alguns ainda regressariam. Eu estava sentado debaixo da tenda improvisada, quieto, apreciando a paisagem e refletindo sobre o que acontecera, quando alguém se aproximou, oferecendo-me uma manta e uma caneca fumegante. Antes que meus olhos se levantassem, reconheci as mãos de Suzane. Cheio de alegria, chorei qual criança, aconchegado em seus braços. Naquela hora, o encontro de minha redenção, eu reconheci Deus, que já havia encontrado antes, porém sem reconhecer sua presença. Depois saímos dali e ela me levou de volta para casa. Uma réplica de nossa casa de tempos antes, agora no plano espiritual. E continuamos trabalhando, cumprindo nossas tarefas nos cenários das guerras que ainda persistem no plano espiritual, auxiliando os combatentes que desencarnam em meio a tanta violência e crueldade. Espero que meu relato seja testemunho das muitas moradas da casa do Pai. Pelo Espírito, Filipe. Este é o relato de um ex-combatente que desencarna em um estado de equilíbrio, em paz consigo mesmo e com seu próprio desencarne. Ele demonstra ser um espírito já amadurecido, que ao se dar conta da sua condição, da sua realidade no plano espiritual, simplesmente continua a caminhar, sem olhar para trás com apego, revolta ou qualquer outro sentimento que o mantivesse preso ao mundo físico. Ele expressa saudade da sua companheira, mas uma saudade também equilibrada. Ele, que passara a maior parte da sua vida servindo ao exército, disciplinado, obediente, sem muito questionamento, começa a reconhecer seus erros. Ele não tinha se dado conta, não tinha se preocupado antes com o fato de que aqueles que ele combatia, seus inimigos nas batalhas, eram apenas seus semelhantes. A espiritualidade desperta essa consciência. Então, diante disto, dessa consciência do que ele fez, ele tem a atitude de um verdadeiro herói. Ao reconhecer seus erros, ao invés de ficar se culpando, se demorando em arrependimento improdutivo, ele tem um arrependimento construtivo. Um detalhe é que ele diz que depois de ter visto tanto sofrimento resultante da guerra, ele não mais acreditava em Deus, mas é uma clara referência ao Deus institucionalizado, porque a essência divina não é perdida. E ele, não de maneira totalmente consciente,
mas intuitivamente eu penso, influenciado pelo seu benfeitor espiritual, faz uma escolha muito importante e volta ao campo de batalha em busca de seus semelhantes, não se importando se eram amigos ou inimigos, porque para ele agora, diante da consciência desperta, diante dessa nova consciência, são todos seus semelhantes. E por esse desejo de construir, de consertar, através de laços de afinidade, ele se junta à equipe de socorristas do plano espiritual que prestava assistência em um campo de guerra. E através do trabalho, do auxílio que ele oferece aos seus antigos companheiros, que ao contrário dele haviam desencarnado, mas continuavam no mesmo cenário de violência, enfrentando as mesmas dificuldades dos combates, os mesmos sofrimentos, muitos feridos, mutilados, doentes, com frio, fome. E é ali, após ter cumprido uma missão, quando ele se redime diante de si mesmo, através do trabalho edificante, que ele reencontra aquela que era a sua única lamentação, a única coisa que ele lamentava ter perdido, a sua companheira, a sua esposa amada, Suzane. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali, até porque a passagem do tempo no plano espiritual é bastante relativa. Mas o fato é que ela, a Suzane, foi lá, no local que para muitos era uma região de sofrimento, buscar o Felipe, seu companheiro amado. Essa história exemplifica com muita clareza a questão do mundo mental. Nós já lemos outros relatos de soldados desencarnados em conflitos, e as situações de desencarne por si não são determinantes no pós-desencarne. Diante de uma mesma situação, cada um pode ter uma percepção diferente, de acordo com o conteúdo mental que traz consigo, suas experiências e formas de ver o mundo e interagir com os acontecimentos. Por isso, tantos soldados continuaram em meio aos sofrimentos, enquanto outros são resgatados mais rapidamente. Para não deixar de citar Emmanuel, no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, no capítulo intitulado Ante a Vida Mental, Emmanuel nos diz: a mente é manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é substância, coisa mensurável. Se mantemos nossa mente e nossos pensamentos desequilibrados, quando desencarnamos, enfrentamos o caos que nós mesmos criamos, aprisionados às situações às quais estamos apegados. Provavelmente, nosso irmão Felipe, que compartilha sua história conosco hoje, já tinha um conteúdo mental mais organizado, elevado, que também, provavelmente, fora construído ao longo de suas muitas encarnações. E isto possibilitou a ele fazer uma escolha positiva, mesmo diante do enfrentamento de sua consciência. Pois bem, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva e nos ajude a crescer e a divulgar o Espiritismo. Para ter acesso a mais histórias como esta, acesse a nossa playlist Análise de uma Psicografia. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.